Boa noite. De acordo com dados do Ministério da Saúde, o Brasil tem hoje cerca de 22 milhões de idosos. A expectativa é que em 2025 esse número chegue a 32 milhões, quando então seremos o sexto país do mundo em população idosa. A projeção do futuro nos remete a questões do presente. Como lidamos hoje com os direitos da pessoa idosa? Até que idade e em que circunstâncias uma pessoa nessa condição responde pelos atos da vida civil? E mais, qual a responsabilidade civil dos filhos em relação aos pais idosos? Perguntas que serão respondidas hoje aqui no Opinião Pernambuco. Participam do nosso programa Helena Monteiro, coordenadora da Caravana da Pessoa Idosa do Ministério Público de Pernambuco, e Paulo Moraes, secretário executivo de Direitos Humanos da Prefeitura do Recife. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada pela presença de vocês hoje aqui no Opinião Pernambuco. Primeira dúvida que eu queria tirar é a seguinte: enquanto eu lia alguma coisa, pesquisava para o programa de hoje, eu vi que a Organização Mundial de Saúde considera como pessoa idosa aquelas com 65 anos ou mais para os países desenvolvidos e 60 anos ou mais para os países em desenvolvimento. Por que essa diferença e qual é a situação do Brasil? Qual é a idade no Brasil que marca a entrada da pessoa na terceira idade? Na terceira idade, que é uma expressão que se usa muito. Esse foi um pacto internacional, né? Foi a Convenção de Madrid que definiu isso, né? 65 para os países desenvolvidos e 60 para os países em desenvolvimento. Foi uma convenção, na verdade. Então, para o Brasil, considera a partir de 60 anos. Então, essa foi a principal razão dessa distinção. Uhum. E considera-se um país envelhecido a partir da população, 6% da população. O Brasil já é considerado um país envelhecido, né? Apesar de nós cantarmos o Brasil do jovem, o Brasil do jovem, mas tecnicamente nós já somos considerados um país envelhecido, porque nós já temos uma população acima de 10%, acima de idosos. E aqui no Recife é importante também registrar que acima dessa média, nós temos 11% da população do Recife já acima dos 60 anos. Então, acima da média nacional e acima da média de Pernambuco, que é de 10,4%. Então, também o Recife é uma cidade já bastante envelhecida, a terceira capital com o maior índice de idosos aqui no Brasil. No Brasil. Eu falei da projeção para até 2025, que teremos aí alguma coisa em torno de 32 milhões de idosos no Brasil. A minha pergunta para vocês agora é a seguinte: estamos preparados hoje para lidar com o contingente de idosos que temos e, fazendo uma projeção para 2025, estaremos preparados para essa população de 32 milhões de idosos? Bem, eu acho que eu posso começar fazendo referência aqui ao Recife. Estamos nos preparando. Eu acredito que essa mudança populacional, esse rápido envelhecimento da população, pegou todos os governos, de certo modo, de surpresa. Então, é muito recente a preocupação governamental em termos nacionais em torno do tema da pessoa idosa, porque realmente foi algo que foi sendo construído de modo, do ponto de vista histórico, muito recente. Então, nós estamos nos preparando, pensando justamente em mudar a cultura, porque eu acredito que a maior barreira que a pessoa idosa vive hoje no seu dia a dia deixar de lado aquela ideia de a pessoa idosa deve permanecer no lar, deve ser uma pessoa improdutiva, para, ao contrário, manter-se ativa, contribuindo com a sociedade. Então, a gente tem que entender que a mudança de cultura é talvez a mais importante para que a sociedade possa bem acolher suas pessoas idosas e ter realmente uma convivência tranquila aí entre as várias gerações. Oi. E eu percebo que existem alguns gestores que têm essa percepção, começa a mudar,
mas a regra geral dos gestores e da população é de ignorar a questão do envelhecimento. E aí, qual é o papel do Estado e qual é o papel da família? Ou, melhor colocando, o que é de responsabilidade do Estado e o que é de responsabilidade da família quando se trata da pessoa idosa? Eu falo de uma maneira geral, a responsabilidade da sociedade. O que está por trás de tudo isso, né? Também a questão do preconceito. O preconceito da pessoa idosa também tem muito a ver com o preconceito da finitude. Né? Ninguém gosta de falar da morte. Então, existe muito, eu diria, associação do envelhecer com a proximidade do fim. Ninguém quer pensar na morte, ninguém quer pensar em ser velho. Todo mundo sabe que vai morrer, mas ninguém quer pensar em se preparar para isso. Todo mundo imagina que vai envelhecer, ninguém quer pensar que vai morrer amanhã, mas ninguém se prepara para envelhecer. Isso é um pensamento que a gente vê individual, né? Você não vê ninguém pensando, nenhum jovem pensando, o que é que você vai ser amanhã? No máximo você pensa, eu vou ter minha casa própria, eu vou ter tantos filhos. Mas ninguém pensa, o que é que eu vou ser com 65 anos? Esse pensamento imediatista, a gente vê no contexto individual e também vê no contexto macro. Quem quer pensar em políticas públicas para este povo que vai morrer? Quem quer investir? Eu converso muito com outros grupos de idosos, nossa colega Edusa, né, que é do Conselho, e ela é uma militante há muitos anos. E ela dizia que quando começava a falar de idoso para os políticos, era aquela coisa como asqueroso, você falar de idoso, né, como uma doença, políticas públicas para quem não dá voto. Já morreu. Então, a questão da política pública perpassa por essa questão do individual. Ninguém pensa. Quem está hoje buscando políticas públicas para o idoso? O jovem não pensa em políticas públicas para o idoso, ele não se vê como um futuro idoso. E aí, secretário, então eu vou lhe fazer a pergunta. Quais são as políticas públicas da Prefeitura do Recife voltadas para essa população? E desde quando essas ações já existem no âmbito da Prefeitura do Recife? Bem, nós temos uma Secretaria Executiva de Direitos Humanos vinculada a Desenvolvimento Social e Direitos Humanos que tem uma divisão da pessoa idosa, que desenvolve ações de promoção e defesa dos direitos da pessoa idosa. Ações de promoção, como o Carnaval da Pessoa Idosa, o São João, que reúnem cerca de 10 mil idosos aqui no Chevrolet Hall, até ações de atendimento a casos de violência. Então, nós temos uma situação que ainda requer que o Estado, no caso o município, se prepare e disponha de um serviço para atender situações que chegam cotidianamente, trazendo relatos de violência, trazendo relatos de maus tratos. Então, nós temos um grupo de advogado, psicólogo, assistente social que vai ao encontro desses casos, dessas denúncias, para realizar o atendimento e ver de que forma pode acompanhar aquele caso. E essas ações de promoção que envolvem o conjunto da Prefeitura. Nós temos a divisão da pessoa idosa também na saúde. Essa questão da saúde da pessoa idosa é uma discussão muito forte na área de saúde, porque eles trabalham muito com a ideia da prevenção às doenças. A Academia da Cidade tem programação específica para a pessoa idosa. E temos agora, com essa perspectiva do Hospital da Mulher, também toda uma discussão em torno do climatério, a ideia de que tem uma saúde da mulher idosa muito específica. Nós temos basicamente, a grande maioria do público de pessoas idosas que acompanhamos é de mulheres, então também tem um recorte de gênero muito importante que deve ser visto. Então a Secretaria da Mulher acompanha essas discussões, incidindo para que toda a Prefeitura trabalhe em prol da pessoa idosa. Então essa divisão nossa, ela faz a grande articulação das ações de prevenção e dispõe de serviços específicos, como esse de atendimento a casos de violência, como os cursos de inclusão digital, que são
que é um sucesso, o Navegar é Preciso, que reúne pessoas idosas que vão ganhar autonomia, vão ganhar uma outra perspectiva, inclusive de inserção social a partir do que a informática hoje disponibiliza, e cursos também de alfabetização, porque é um pleito deles também retomar os estudos, retomar essa perspectiva de alfabetização. Então, na verdade, as políticas elas vão se moldando às demandas que chegam dos grupos de idosos que acompanhamos. Nós temos cerca de 143 grupos nas 6 RPAs que acompanhamos, que realizamos reuniões mensais, e temos também o Conselho da Pessoa Idosa do município, que traz demandas, traz denúncias e que vai acompanhando, monitorando, provocando a gestão pública na realização de ações para a pessoa idosa. Vocês colocaram que essa preocupação com a pessoa idosa, do ponto de vista do gerenciamento público e até da sociedade como um todo, é uma preocupação relativamente nova. Eu queria saber de vocês se essa preocupação nasce só depois que nos tornamos um país envelhecido ou se ela nasceu um pouco antes. E, em considerando que é uma preocupação recente, se o que a gente tem aí ainda é insuficiente ou insatisfatório. Essa questão da preocupação com o envelhecimento, eu acho até interessante romper um pouco com o mito sobre o respeito ao ancião. Uhum. É muito comum a gente ver essa discussão que no passado se respeitava muito mais o idoso, que no passado, né, tinha um grande respeito. Isso, na verdade, é um mito. Não existia isso no passado. Nunca existiu em nenhuma das civilizações que nós temos conhecimento. No passado não existia água encanada. No passado não tinha geladeira. Então, no passado não existia idosos. A expectativa de vida era muito baixa. Então, os idosos que viravam, as pessoas que se tornavam idosos, eram exceções. Eles se tornavam idosos porque eles gozavam de um status social, um poder. Não estava atrelado à questão do fato de ser idoso, mas estava atrelado à questão de ter poder. E ter poder, independente da faixa etária, ele gozava de uma circunstância diferenciada, mas não porque era idoso, ancião. Hoje você pode ver um Caetano Veloso, é idoso, mas ninguém consegue visualizar como um idoso. Ele é Caetano Veloso, ele é Roberto Carlos, ele está num outro nível. Ninguém consegue visualizar nossos senadores como idosos, eles estão no poder. Você não consegue, você não vê num discurso de um senador, nós idosos, eles não conseguem se visualizar como integrante de um segmento idoso. Então, o poder faz essa distinção. Então, é importante dizer que no passado nós não tínhamos idosos. Nós contamos vários relatos, né? Você vai lembrando que, digamos, na selva, você vai andando, migrando, quem fica atrás são as crianças e os idosos. Os predadores atacam os mais fracos. Então, a lei da selva é justamente essa. Então você tem, por pior que seja, uma configuração no presente melhor do que a de alguns anos atrás. Exatamente, que nós consideramos a maior conquista da humanidade, a longevidade. Agora, esse presente, e vamos falar em termos de Brasil, esse presente é ainda, do ponto de vista do respeito, da assistência, da garantia de direitos, é um presente precário? É um presente ainda com dificuldades para quem vive e enfim, vive nesse contexto de fazer parte de um grupo vulnerável. A gente não pode esquecer que no Brasil a discussão em torno dos direitos vem com a Constituição de 88, com todo o processo de redemocratização. Então, muitos dos que estão lutando hoje pelos direitos da pessoa idosa são pessoas que estavam caladas pela ditadura, pela violência do Estado
e que, por sua vez, na sua infância, na sua juventude, foi criada tendo que obedecer aquele poder paternal, familiar, extremamente rigoroso. Então, não estava habituado a estar num espaço de disputa política, de discurso, de protagonismo. O que hoje se busca é que a pessoa idosa tenha um protagonismo de sua vida. Então, é muito recente essa assunção da pessoa idosa desse local. Agora, como também é no Brasil todo, para os demais grupos vulneráveis, pessoa LGBT, as mulheres, todo esse contexto de lutas vem nesse momento também, a pessoa idosa vem nesse esteio. É importante lembrar que esse passado nosso, que esse nosso presente guarda referência a todo esse contexto dos preconceitos que vem desse colonialismo que traz essas ideias de que é o homem branco, heterossexual que vai ser a grande figura de referência na sociedade. Então, a pessoa idosa, como outros grupos, ficam à margem e hoje vão galgando. Agora, como também para outros grupos, é um contexto de bastante, avanços, com direitos já, consolidados do ponto de vista legislativo, mas que ainda é aquela diferença do tempo entre a letra da lei e a sociedade, que é um abismo muitas vezes. Então, é preciso que a sociedade, avance nesse combate aos preconceitos, a todo esse tipo de discriminação, para que a gente possa efetivamente ter esse encaixe entre as leis muito boas e uma realidade que ainda não é tão boa por conta justamente desses preconceitos que ficam entre essa vida com mais qualidade e as leis que buscam garantir essa qualidade. Para a gente fechar esse bloco, quais são os países de referência do ponto de vista da legislação e do comportamento social em relação à pessoa idosa? Tem vários países de referência, né? Temos a Espanha, temos o Canadá, temos a Austrália, dependendo por tipo de serviço que você está discutindo, né? Serviços de convivência, de apoio social, nós temos a Espanha. De apoios, de equipamentos públicos, nós temos a Austrália, né, que ele faz várias fases antes de você colocar um idoso numa instituição de abrigamento. Primeiro, o idoso tem o serviço público, leva comida para o idoso na sua própria casa, para evitar que ele fique acendendo fogo com risco de incendiar. Então, né, depois, quando ele já não tem condições de ficar na sua própria casa, vai colocar ele numa república para facilitar. E, por último, um abrigamento. Então, é uma referência. Isso é no Canadá ou na Austrália. Espanha? Na Austrália. Entendeu? E na Espanha tem um tipo de convivência da sociedade, grupo de apoio no bairro. Então, cada país tem um tipo de atendimento diferenciado. A gente vai fazer um intervalo curto, volta daqui a pouquinho para continuar essa conversa. O tema de hoje do nosso programa é Direito e Responsabilidade Civil do Idoso. Nosso intervalo é curto, até já. Estamos de volta com Opinião Pernambuco. Direitos e responsabilidade civil do idoso é o tema de hoje do nosso programa. Participam Helena Monteiro, coordenadora da Caravana da Pessoa Idosa do Ministério Público de Pernambuco, e Paulo Moraes, secretário executivo de Direitos Humanos da Prefeitura do Recife. Queria saber agora de vocês quais são os instrumentos legais no Brasil que tratam da questão da pessoa idosa, além, claro, do Estatuto do Idoso. A gente estava falando das referências, eu acho que talvez a gente possa apontar, Helena, o Brasil como uma referência do ponto de vista legislativo. Nós temos uma política para a pessoa idosa, uma política nacional que se desdobra em políticas estaduais. Nós temos a política do Estado de Pernambuco e a política municipal aqui no Recife. Então, são um conjunto de metas, um conjunto de normas que traçam obrigações do poder público para justamente se preparar para esse contexto novo e que traz a pessoa idosa no centro da questão de titular de direitos, sujeito de direitos, com protagonismo e com autonomia.
Então, eu acho que talvez a gente possa apontar o Brasil como essa referência. Ao lado da política, o Estatuto, que é também um documento formidável, que traz uma série de direitos aí, tanto criminaliza o preconceito, a discriminação, traz aí uma série de possibilidades para se combater esse preconceito, essa discriminação, e que traz uma série de direitos que a pessoa idosa hoje goza no Brasil. E nessa esteira, eu reforço as palavras do colega Paulo, é que a democracia participativa, que a Constituição de 88 instaurou no Brasil, é importantíssima. Que agora, com essa questão dessas operações todas, da transparência, da limpeza que o Brasil está passando, vai reforçar muito mais, né? No sentido de que, com a democracia participativa, nós temos 3 tipos de democracia. A democracia direta, a democracia através do voto, através da indireta, através da legislação, através da escolha dos parlamentares, e a participativa na qual o próprio cidadão participa da política pública através dos conselhos, interferindo na política pública. E nós temos esse modelo, né? Os conselhos têm a função de acompanhar a política pública, orientar, né, e aprimorar. Com essa operação que nós estamos vivendo de limpeza do país, né, isso vai estimular, eu penso que estimula a sociedade a participar e acreditar mais. O que nós vimos no ano passado, se não falha a memória, né, a questão das pessoas na rua, né, que iam na rua demonstrar uma insatisfação sem saber para onde ia, né, porque estavam insatisfeitos, mas não sabia a quem recorrer. É porque não estava conseguindo reverberar a sua insatisfação em algum lugar. Ele não podia fazer o voto direto, porque não era plebiscito, não era referendo. A democracia, através dos parlamentares, era isso que nós estamos vendo, nesse jogo, essa venda, um comércio, e os conselhos sem funcionar. Você não consegue ver o cidadão sentir que consegue influir na política, fazer que sua vontade, sua intervenção, que tem algum lugar para você reclamar. Então, com tudo isso, eu acho que vai contribuir pela mudança. E os conselhos têm essa função. Eu acho muito importante. E o Conselho do Idoso é um marco, principalmente Pernambuco agora. Pernambuco é o primeiro estado da federação que conseguiu ter uma lei de unificação dos conselhos de direitos de todos os estados do país. O máximo que o Brasil conseguiu foi a unificação dos conselhos tutelares. A eleição, né, que foi, enfim, super repleta de críticas, porque o governo federal criou essa lei que unificou a data da eleição dos conselhos tutelares, então somente isso, sem apoio do TRE, do TSE, dos TREs, então assim, só abrindo esse parênteses para falar de criança e adolescente também, com todo esse conjunto de problemas. Realmente, Pernambuco está de parabéns por conta desse avanço que é. E olha que o Conselho Tutelar é um conselho de execução, não é um conselho para pensar políticas. Mas Pernambuco conseguiu fazer uma lei de unificação de políticas. O que isso vai contribuir? Contribuir que todos os conselhos do idoso iniciem um processo junto, que todos os conselheiros possam discutir políticas públicas, o Conselho de Recife possa ser parceiro do Conselho de Jaboatão, o Conselho de Jaboatão parceiro de Olinda, da região metropolitana. Não tem um problema de transporte do idoso aqui na região, eles possam articular juntos e pensar uma solução juntos, que torna-se muito mais forte do que cada um ficar com um problema só. Aí sim propor uma política, uma ação conjunta de todos os idosos da região metropolitana. Isso dá força, dá visibilidade para o segmento. Então, isso é um diferencial que nós estamos vendo. Deixa eu... Ia falar, secretário? Eu quero agregar também a questão das conferências. Realizamos agora em maio a terceira conferência e a participação da pessoa idosa, do ponto de vista da qualidade das propostas, da forma como já se percebe um avanço nas primeiras propostas, lá na primeira conferência para essa, é formidável. Então, esse exercício nos conselhos, nos grupos,
tem representado uma qualidade na participação da pessoa idosa, que é, afinal de contas, esse objetivo. Ela é protagonista, ela que tem que dizer seus pleitos e levar adiante essa luta. Eu vou pegar essa palavra, então, aí que o senhor acabou de dizer, que é protagonismo, né? O idoso hoje é um protagonista ou pretende-se que seja. E aí eu quero trazer para vocês uma questão que orientou um pouco a nossa escolha por esse tema. Então, no caso do Brasil, 60 anos, 60 anos ou mais, você é considerado uma pessoa idosa. Do ponto de vista da responsabilidade civil, isso quer dizer alguma coisa? Quer dizer, muda alguma coisa? Isso, o fato de ser considerado uma pessoa idosa, você tem a autonomia reduzida, cerceada do ponto de vista civil ou não? Não. Não faz diferença se você tem 18 ou tem 90 ou 100. Tecnicamente, não. O que faz diferença é se você for interditado. Se algum juiz declarar que você não tem capacidade para gerir a sua vida. E essa interdição, ela normalmente acontece por pedido familiar? Só por decisão judicial. Sim, mas é uma família. Ou a família pleiteia, ou o Ministério Público, ou um terceiro, só por determinadas circunstâncias. É importante dizer que não existe o fato de você envelhecer. Eu estou velho, agora eu estou incapaz. Não tem isso. Não faz diferença se você tem 18 anos, faz se você tem menos de 18 anos. Mas a partir do momento que você completou os 18 anos até o final da sua vida, se ninguém declarar, se nenhum juiz declarar, você é plenamente capaz para todos os seus atos. E aí a gente tem acompanhado alguns casos no Ministério Público, na Promotoria do Recife, para a pessoa idosa, a doutora Luciana Dantas, ela tem alguns casos que ou chegaram a partir de denúncias, ou que foram levados até ela por denúncia de vizinhos ou pela própria família, que ela encaminha para a interdição. O pedido de interdição, ela dá entrada no processo, o promotor daquela vara de família acompanha. E aí esses casos nós temos acompanhado no sentido de, inclusive, acompanhar a gestão do recurso que essa pessoa eventualmente tenha. Então o Ministério Público tem um centro que realiza um acompanhamento da gestão financeira de quem fica responsável pela gestão do recurso dessa pessoa idosa. Hoje, a maioria das pessoas idosas tem sua aposentadoria, tem seu benefício. Então, é importante também registrar, ainda voltando ao tema dos instrumentos, o instrumento do Ministério Público, porque ele é hoje um instrumento fundamental nesse acompanhamento de situações de violação, situações extremas, como o caso que leva à interdição. É um parceiro no controle social, nos conselhos, na construção de propostas legislativas. Então, a gente tem aí o Ministério Público também, junto com o Conselho, junto com as políticas, enfim, e com todo o arcabouço legislativo, esse apoio, esse ponto de apoio e de luta pelos direitos da pessoa idosa. Agora, qual aí o papel dos filhos? Vamos considerar aí um idoso em situação de vulnerabilidade, de alguma forma, vulnerabilidade material, por exemplo, não vou nem falar da vulnerabilidade afetiva. Qual é a responsabilidade dos filhos nessas situações de vulnerabilidade? Considerando que o idoso é autônomo, é protagonista, é dono da sua própria vida, mas está numa situação de vulnerabilidade. É importante para os filhos entenderem, o idoso tem sua capacidade, mas tem certas circunstâncias que você está percebendo que ele precisa de assistência, de apoio, de salvaguardas. Então, nessa situação, nós recomendamos a interdição. Inclusive, a própria família deve fazer isso. Agora, deixa eu te interromper só um pouquinho. A interdição não é uma coisa muito penosa, não? Não tem um meio termo aí entre a autonomia total e a interdição? Tem, é isso que precisa ser desmistificado.
que as pessoas precisam entender que a interdição é um instrumento de proteção. A família tem muito medo. Meu Deus, eu vou interditar meu pai. É uma ação muito agressiva. Eu vou tirar a autonomia do meu pai. Você entra numa crise existencial, a família, mas muitas vezes é necessário. E a interdição não necessariamente precisa ser total. Nós temos uma campanha, inclusive o Conselho Nacional do Ministério Público, que é interdição parcial é mais legal. Né? Justamente porque a interdição pode ser total ou parcial. A recomendação é que seja parcial. Não precisa você tirar todos os atos da vida civil. Você pode interditar simplesmente para ele não fazer vendas de grandes volumes. Passar saques de pequeno valor para ele se sentir dono de sua vida, não tem problema nenhum. Então, a interdição parcial pode restringir alguns atos, algumas ações, dar limites. Também a interdição parcial se dá por via judicial. Também por via judicial, o juiz determina os limites, quais são os atos que podem ser feitos, pode definir prazo, o acompanhamento. E até chegar a esse ponto mais extremo, pode haver também a questão do abandono material. O Estatuto do Idoso criou a figura do abandono material no Código Penal, enfim, já previsto na relação dos pais para com os filhos menores, também fica previsto também essa questão do abandono dos filhos para com os pais, que comprovadamente, enfim, necessitam desse suporte dos filhos. É importante lembrar também que há essa possibilidade de um tipo penal específico do abandono material dos filhos para com os pais idosos. Então, é importante perceber que há um conjunto de instrumentos de proteção que nunca vão, digamos, substituir a relação que deve ser de respeito, de atenção, de apoio com aquele que foi lá no início da sua vida, quando você mais precisou, aquele que lhe deu todo esse suporte. Então, infelizmente, a gente tem que tratar desse tema, porque são vários os casos de violência, de abandono, negligência que a gente recebe no dia a dia e que vem justamente dessa perspectiva de o filho não compreender esse dever que tem com os pais idosos quando necessitam. Mas a gente também tem uma realidade distinta, que é a da figura do idoso como provedor nas residências. Aquela figura que termina sendo o grande esteio da família, também financeiramente, do ponto de vista afetivo, moral. A figura da pessoa idosa tem, enfim, em algumas famílias esse papel, desempenha esse papel, mas tem desempenhado principalmente esse papel do provedor, de recursos para os netos, enfim. Nesse papel de provedor, uma coisa que sempre me chamou a atenção, eu sempre fiquei pensando se não há aí, muitas vezes, uma exploração, um abuso familiar em relação a esse idoso provedor. Se a família não usa indevidamente desses recursos, em outras palavras, se a família não explora esse idoso Chegam provedor. Muitos casos dessa natureza. O cartão de benefício, inclusive, é retido muitas vezes por esse filho, por essa filha que utiliza, enfim, para as despesas da casa dos filhos e deixa essa pessoa idosa sem acesso a lazer, acesso aos medicamentos. Então, tem aí um contexto, sim, que é a violência financeira, a violência que é a retirada dos proventos da pessoa idosa e a utilização indevida desse valor. Claro que muitas pessoas idosas, enfim, bancam, sustentam seus netos, filhos, deliberadamente, por vontade própria, mas é grande a realidade de pessoas idosas que têm seus recursos, seus proventos retirados, utilizados de forma indevida por aqueles que, digamos, têm esse dever de proteção. É outro caso, é outra situação que envolve a questão da violência contra a pessoa idosa. Ela se dá no ambiente familiar, o que leva muitas vezes à subnotificação, a um grande receio dessa pessoa idosa em denunciar, porque é com quem ela mantém relações de afeto, é com quem ela tem, digamos, a proteção é devida por essa pessoa,
mas ela é quem pratica a violência, é o seu algoz. Então também tem todo um contexto aí de dificuldade na denúncia por se dar num ambiente familiar. Vamos fazer mais um intervalo curto. A gente volta daqui a pouco para continuar essa conversa sobre direitos e responsabilidade civil da pessoa idosa. Até já. Estamos de volta com Opinião Pernambuco. O tema de hoje do nosso programa são os direitos e a responsabilidade civil do idoso. Participam do nosso programa Yelena Monteiro, coordenadora da Caravana da Pessoa Idosa do Ministério Público de Pernambuco, e também Paulo Moraes, secretário executivo de Direitos Humanos da Prefeitura do Recife. Você me falava há pouco que queria concluir um pouco as questões relacionadas à interdição. Exatamente. A interdição, né, é um instrumento de proteção também da família. É muito comum as pessoas não quererem interditar, né, com receio, mas o filho que está com o idoso, é importante que ele faça a interdição, até por prevenir uma ação de um outro irmão, de um conflito familiar, de alegar que ele está explorando o pai. Ele, com a interdição, ele se resguarda de uma ação futura de exploração. Então, é importante que ele se acautele e tenha essa interdição. Quando eu falei também da interdição pode ser parcial, é importante que isso ocorra nos casos, por exemplo, de Alzheimer, que é uma doença progressiva. Então, começa com uma interdição parcial, permite que ela faça vários atos de caminhar, de andar, de escolher sua empregada, né, de fazer feira. Gerir as finanças e patrimônio. Depende do patrimônio. Vender imóveis, não. Mas se tiver interditado. Se tiver interditado. Se não estiver interditado? Poderia. Por que não? Ela tem plena capacidade. Então, essa questão é importante, a interdição. Coloca limite. Ela pode movimentar a conta até o valor de um salário mínimo. Isso pode ser determinado? Pode ser determinado. Então, até um certo montante, a própria idoso pode movimentar. A partir de tal valor, não seria mais possível, só o curador. Isso permite manter uma certa autonomia para o idoso, uma qualidade de vida, de ser dono de si, sem causar um prejuízo ao patrimônio dele e à segurança dele. Então, a interdição é uma segurança para o idoso, é uma segurança para a família. Uma dúvida agora. Vamos imaginar aí um idoso não interditado, né? Com autonomia total, e num determinado momento da vida, numa determinada circunstância, enfim, se atrapalhe financeiramente, colocando em risco renda e patrimônio. Vamos imaginar aqui empréstimo bancário. Então, o idoso vai e faz um empréstimo bancário que chega um determinado momento ele não pode pagar. Se ele não pode pagar, aí essa responsabilidade passa a ser dos filhos? A responsabilidade é dele. Ele não é plenamente capaz? Certo. Do mesmo jeito que se eu contrair um empréstimo, não vai sobrar para o meu filho. A não ser que eu morra, né? Aí a herança vai até o limite da minha dívida. Né? Vai a regra hereditária normal. Mas se eu estou plenamente capaz, sendo idosa, eu vou responder normal. Vamos para um outro lado da questão. Os filhos não poderiam ser, de alguma forma, responsabilizados pela não interdição de um idoso que comece, digamos, a fazer coisas pouco orientadas, pouco seguras. Aí volto para a questão do empréstimo, volto para
ameaça de patrimônio, quer dizer, porque os filhos não interditaram aquele idoso, eles não podem ser penalizados de alguma forma? Os filhos vão ser responsabilizados a partir do momento que o idoso entra em estado de vulnerabilidade. Certo. O idoso ele está no meio da rua, ele está abandonado, está numa situação, um conjunto de situações, inclusive até essa, pode chegar ao Ministério Público e denunciá-lo como abandono, a ponto de gerar uma ação de pensão alimentícia, porque a pensão alimentícia é recíproca entre os pais e os filhos, como o colega Paulo falou. Você tem a obrigação de pagar a pensão alimentícia para o seu pai. Se ele não tiver recursos. Se ele não tiver condições. Se ele não tiver condições. O seu pai, a descrição que você acabou de falar, foi que seu pai se endividou completamente. Ele vai e entra com o pedido de pensão alimentícia. Sim, aí nesse caso o filho vai gerar. seria... É por pensão alimentícia, não é por abandono, mas gerou um pedido de pensão alimentícia. No caso de abandono afetivo e até material, cabe indenização? Um pai um pai idoso ou uma mãe idosa entra na justiça pedindo indenização por danos morais, por exemplo, porque foi desassistida pela família? Cabe esse tipo de coisa? Não conheço. Dano moral. Abandono material, sim. Que aí você entra com a responsabilidade, que a gente acabou de falar, é natural. Agora, afetivo ainda desconheço. Já tem algumas decisões contrárias de filhos de ter pedido a destituição quando adultos, mas não tem conhecimento. Secretário, me diga agora, dentro dessas questões que foram conversadas aqui nesses últimos minutos, quais são os serviços oferecidos pela Prefeitura do Recife? Por exemplo, uma questão que o senhor mesmo levantou, que é dos maus tratos, a vulnerabilidade material, enfim. Então, nós temos na política de assistência os CREAS, que são grupos de profissionais que estão distribuídos na cidade e que têm um papel muito importante nas comunidades de trabalhar os vínculos. Então, uma situação como essa, em que o pai está com alguma situação financeira e os filhos querem abandoná-lo ou não estão dando a devida atenção, o CREAS pode ser acionado para buscar, por meio de reuniões, de sessões, enfim, conduzidas por psicólogos e assistente social, o fortalecimento desse vínculo. É importante esse papel, porque muita, enfim, violência futura, uma interdição, inclusive, pode ser evitada quando uma intervenção dessas é bem feita e logra êxito. Claro que tem casos que a relação familiar já está tão esgarçada que não é possível restabelecer esses vínculos. Mas os CREAS são, por exemplo, uma ação muito importante da política de assistência para não permitir que essas famílias se desintegrem, porque, afinal de contas, são situações muito, enfim, passíveis de acontecer um rompimento de vínculos entre pai e filho, entre irmãos. Então, todo esse trabalho de fortalecimento de vínculos, e aí existem as técnicas aplicadas e utilizadas, o acompanhamento que nos é cobrado do Ministério Público. O Ministério Público tem encaminhado permanentemente a relação de casos que a gente tem que encaminhar relatório, relatando de que modo aquela família se encontra, para que justamente não se tome ou se tome a medida seguinte, que seria, num caso, uma interdição, uma medida mais drástica. Então, esse apoio às famílias é muito importante e ele é feito no dia a dia pelos nossos centros de referência da assistência social. É muito importante o que ele está falando. A relação familiar é fundamental. Quando você trata um idoso, ele vem com um conjunto de histórias de vida, né? Muitas vezes o idoso saiu de casa, abandonou a esposa, se apaixonou por outra pessoa, desconstituiu, voltou e quer o afeto do filho. Justamente aquele filho que ela abandonou no passado. Você lembra que essa questão de pagar a pensão alimentícia, obrigatoriedade em si, sempre existiu. Mas pagar de fato é novo. É a realidade nova. Então, como é que fica esse vínculo de um idoso que no passado abandonou a mãe, que abandonou a família e agora quer afeto, quer presença? Que no passado batia,
Como é que fica agora? A questão da religião, a imposição da religião, né? Você vê algumas religiões muito fortes, né? Não pode dançar. A questão, nesse ponto de dançar, a terceira idade, às vezes, é uma libertação para a mulher. É engraçado, né? Né? São vários grupos de Nossa, dança. de dança. Eminentemente femininos. Dança de salão na maioria das Aham. vezes. Né? A gente né? brinca que ser viúva, graças a Deus. Porque a mulher, quando jovem, era do pai, quando casa, é do marido, e quando envelhece, é do filho. Né? Na terceira idade é que ela tem uma certa liberdade. De vez em quando tem um filho que... Eu já tive situações, inclusive em Brasília, eu tive uns dias atrás em Brasília e fui para um grupo de dança, um baile. E aí estava com uma senhora de 80 anos e ela estava escondida do filho, porque o filho não permite que ela vá para um baile de idosos. Você imagina uma senhora de 80 e tantos anos saindo escondida para um baile de idosos. É uma coisa assim absurda, né, que ainda vivenciamos esse tempo. Oi. E nesses bailes, só assim, para registrar a alegria que esses bailes, quando nós realizamos aqui o São João e o Carnaval da Pessoa Idosa no Chevrolet Hall, 10 mil idosas dançando. É bonito de ver e eu convido todo mundo a conhecer e a experimentar estar junto delas, porque é uma alegria, é uma energia. Elas realmente são extraordinárias nesse sentido de buscar viver a vida e extravasar. É muito bonito. Essas questões mais delicadas que vocês trouxeram aqui agora, por exemplo, o pai que rompeu com aquela família, abandonou aquela família, enfim, foi ter outra vida e aí na velhice retorna e querendo afeto e às vezes querendo... Respeito. Afeto, respeito e às vezes assistência material. Em que instâncias esse conflito é resolvido? É a justiça também que Nós dois. Se não é possível ser resolvido pela intervenção do CREAS, se aquela relação, os vínculos já estão de tal forma rompidos que não foi possível restabelecer, esse, enfim, idoso ou a família podem buscar a justiça. E aí é onde realmente a gente tem buscado, inclusive, introduzir uma nova estratégia que é a da justiça restaurativa. A ideia de que determinadas práticas, determinadas metodologias aplicadas num conflito familiar são muito eficazes no sentido de restabelecer esses vínculos. Então, é uma prática nova que também vem da Nova Zelândia, da Austrália, que tem substituído a justiça tradicional por práticas restaurativas, que buscam restaurar aquela ideia do que foi rompido, do que foi quebrado. Mas, no limite, quando a gente não consegue, com a prática tradicional, com a justiça restaurativa, aí é o espaço do judiciário. É muito importante essa metodologia, a justiça restaurativa, a mediação do conflito. E a gente passa para as partes que isso é uma oportunidade para os filhos de resgatar, de resolver questões que foram mal resolvidas e que precisam ser enfrentadas. É importante essa sessão, esse trabalho, é muito difícil, mas é muito valoroso. Filhos que abandonam, que maltratam, que exploram, estão sujeitos a algum tipo de penalidade? E aí não estou falando, por exemplo, ser obrigado a dar uma pensão alimentícia. Estão. Podem ser presos? Podem. Podem? Podem. Tanto responde criminalmente como civilmente. Quando a gente fala de pensão, é civil, mas também responde criminalmente. Quando a gente está falando do PV, que o Dr. Paulo está falando, que é um protocolo de enfrentamento à violência, é justamente a gente tenta observar sobre todos os enfoques. Sobre o enfoque da assistência social, sobre o enfoque da saúde, tanto para o idoso, porque se ele está vítima de violência, a gente tem que olhar o idoso se está bem tratado. Vamos cuidar da saúde do idoso. Também vamos cuidar da saúde do agressor, porque pode ser droga, ele pode estar drogado, tem que ser tratado. Tem que ser sob o enfoque da polícia, tem que ser preso. Do Ministério Público, vamos interditar. Do INSS, cadê a pensão?
Então, assim, quando a gente fala do PV, que é o protocolo, é uma metodologia de trabalho do Ministério Público desenvolvida pela Caravana, é justamente colocar todos esses personagens juntos, né, para discutir como resolver o problema da violência no município. Qual é o fluxo de atendimento à questão da violência no município? Idoso em situação de vulnerabilidade e que queira pedir ajuda em alguma instância pública, como deve fazer, para onde se dirigir? Bem, nós recomendamos o Disque 100, que é o Disque Direitos Humanos Nacional, apenas é gratuito, 100, e, enfim, a denúncia chega até a nossa equipe, aqui no caso do Recife, e nós vamos ao atendimento. Quem buscar também a prefeitura, lá no 6º andar, na Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, tem um centro de referência em direitos humanos que pode tanto informar, orientar, como também acolher casos de denúncia de violações. Mas eu costumo dizer, todo órgão público, a delegacia, o Ministério Público, é um espaço de denúncia, para que a gente não crie, digamos, não deixe de receber as denúncias por falta de espaço. Então, se a pessoa está perto de uma delegacia, busca a delegacia, busca a polícia militar, enfim. E aí, cada um desses órgãos que integram essa rede, a gente tem trabalhado muito, a doutora Yelena tem feito um trabalho muito forte de tentar construir essa rede, que envolve Defensoria Pública da União e todos esses demais órgãos, para que a gente tenha, chegou uma denúncia, a gente sabe que é do espaço do parceiro, então rapidamente se direciona para esse parceiro. Então, chegou em qualquer órgão público, eles vão saber encaminhar, porque já está bastante consolidado aqui no Recife essa ideia de uma rede que é formada por órgãos do Estado, do município, da União, órgãos como o Ministério Público, que fazem essa verdadeira alimentação permanente desses órgãos com informações, denúncias e situações que chegam diariamente. Filhos que acham que os pais, o pai ou mãe, deva ser interditado naquele momento, faz como? Procura que tipo de orientação, se dirige a que órgão? Essa questão da interdição, eu sugiro que procure o Núcleo de Atenção à Família no Paula Batista, no Fórum Joana Bezerra, pela manhã. Tem um Núcleo de Atenção à Família do Ministério Público, ele está capacitado para orientar, né, especificamente sobre a interdição, né, tanto dar apoio técnico, como tem psicólogo e assistente social, especificamente sobre interdição. Sobre outros assuntos, como PV ou denúncia, pode procurar o Ministério Público ou entrar no site do Ministério Público, que aí sim tem uma gama de acessos a informações. Muito obrigada, acabou o tempo da gente. Para você que está em casa, muito obrigada pela companhia até agora e até a próxima.